Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um... Não era uma vez. Fala aí, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu amigo. Como é que tá aí? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe. Pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Estamos atemporais. Olá pra você do YouTube que tá acompanhando a gente nesse nosso começo de estrada aqui no podcast Não Era Uma Vez. E cá entre nós, Gabriel, hoje a gente vai falar de um filmão, hein? Hoje é um filme muito legal, e a gente tem, além de um filme muito legal, uma convidada hoje. Mas primeiro eu vou falar do filme, Felipe. Primeiro fala do filme, depois chama... A gente tá crescendo, hein, Gabriel? Trazendo várias pessoas pra enriquecer o nosso podcast. Que legal. É assim que é bom, é assim que é bom. A gente vai chamando mais gente, ouvindo mais opiniões, e aí a gente consegue ter um debate mais legal, né? É isso aí. Já se inscreve no canal, deixa seu like, que hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre Na Natureza Selvagem. Ou o nome original, Gabriel, como é em inglês, a sua pronúncia é maravilhosa. Por favor, Gabriel, pra quem não sabe, é um cara internacional. Muitos anos estudando pra falar só um título de filme, Into the Wild. Aí, que pronúncia top. Cê é louco. Hoje a gente vai falar sobre, como o Felipe falou, Na Natureza Selvagem, que é um filme basicamente do Christopher, filho de pais ricos. Ele se forma na universidade, porém, ao invés dele fazer essa carreira, ele escolhe largar tudo e viver uma aventura. E a aventura dele é ir pro Alasca. E no meio disso mostra toda a trajetória dele até chegar no Alasca. Esse é o resumo do filme, mas a gente vai falar muito mais sobre ele hoje no Não Era Uma Vez. Bem resumido, hein? Sintético, meu amigo. Eu treinei várias vezes antes de falar. Você acha que é brincadeira? E nós estamos sozinhos hoje, né, esse Gabriel? É isso, sem mais delongas, hoje a gente vai trazer uma convidada muito especial e ela vai se apresentar para vocês. Seja bem-vinda, Magali. Oi, gente. Muito obrigado pela presença desde já. Eu que agradeço pelo convite. Sou fã aqui do programa de vocês. Fala um pouquinho pra gente, Magali, quem é você, o que você faz? Bom, eu estudo psicologia, estou me formando em psicologia, na verdade, finalmente, último ano dessa graduação eterna. Eu tenho feito no último e-mail, assim, um TCC, né, que todo mundo conhece, sobre justamente, assim, um pouco dessa vida na natureza, essa proximidade com a natureza, um movimento que eu venho sentindo, assim, tanto em mim quanto em pessoas perto de mim, querer cada vez mais se aproximar da natureza. E eu fiquei me questionando, assim, né? Por quê? Por que que essas pessoas querem chegar mais perto da natureza? Por que agora? Por que a gente vive nesse mundo de tantos muros, né? Assim, tanto metafóricos quanto palpáveis mesmo. Prédios, cidades e muros de distanciamento, como se a gente fosse uma coisa separada da natureza. E aí agora a gente vem buscando uma proximidade, né? A gente, quando quer tirar férias, quando quer dar uma relaxada, a gente procura a natureza. A gente foge da cidade, né? Como se a gente precisasse de uma coisa fora da cidade, né? Para a gente poder ficar de boa, ficar conectado com a gente. Enfim, achei isso muito curioso. Comecei a pesquisar sobre isso. E eu uso a abordagem fenomenológica, que talvez muita gente não conheça, mas é que nem tem a psicanálise na psicologia, que nem tem Jung, né, que muita gente conhece, comportamental. Fenomenologia é uma outra vertente da psicologia. Eu pesquiso com base nessa teoria a proximidade do ser humano nos últimos tempos com a natureza, e eu uso as ecovilas como exemplos disso. Então fui entendendo, assim, né, o que forma a ecovila e quais aspectos aparecem, e o que isso significa para o ser humano, né, o que ele procura e tudo mais. Perfeito, perfeito. Então, para quem não sabe, o ouvinte, quando a gente chama o convidado, a gente sempre pede para o convidado trazer o filme de preferência. Então não é à toa que estamos falando sobre a natureza selvagem hoje. Estamos falando com uma pessoa que está falando exatamente sobre isso na faculdade. Então, hoje o papo vai ser bem gostoso. E eu queria começar perguntando, na verdade, para vocês, que é uma coisa que já vai ser bem de cara mesmo, o que vocês acharam do filme bem sintético? Eu queria entender um pouco. Nossa, eu preciso falar antes rapidinho que eu achei muito legal esse trabalho de TCC dela. Até gostaria de ler, Magali, se
humildemente, se for possível, porque achei interessante a observação, o que te interessou, sabe? Essa conexão ser humano-natureza. Porra, muito legal. E tudo a ver com o filme, Gabriel. Sinteticamente, o que, que eu achei? É muita coisa, cara. Eu achei impactante. Uma palavra. Pronto, é uma palavra. Acho que se tivesse que falar sinteticamente também é difícil, né, desse filme, mas talvez ambíguo, complexo e maravilhoso também, preciso falar que é o meu filme preferido, assim, um dos da minha vida, então eu acho incrível. Que Gabriel? legal. Eu ia falar, pra mim é um filme ambíguo também, Margarida. É um filme ambíguo. Ele é tudo. Triste, feliz, começo, fim. Eu gostei muito do filme, mas ele é um filme ambíguo. Eu me senti bastante conectado com esse filme, primeiro, porque eu passei por um momento na minha vida que eu tinha muito essa sede de algo diferente, sabe? Aquela fase da adolescência que a gente começa a questionar o mundo e criticar a mídia e a sociedade, sabe? Então, desde aquela época da minha vida, eu já tinha uma conexão muito forte com esse filme, né? Parece que esse filme representava uma parte minha que queria esse respiro de natureza. Mas confesso que quando eu assisti agora foi bem diferente. Olhares que eu não tinha tido, assim, até para pro final da história, o que, que a história representa para mim de uma forma muito mais ampla do que simplesmente na adolescência que eu vi o filme como um filme, um ato de rebeldia, sabe? Sim, eu lembro quando eu vi esse filme a primeira vez, eu tinha também 16 anos, assim, ainda na escola, eu acho. E foi, nossa, acho que por isso também que eu tenho essa conexão com esse filme, meio da vida, porque, nossa, chegou no momento que é isso, assim, parecido com o que o Felipe tá contando, de crítica, né, de, nossa, mas que mundo é esse que a gente vive? Que vida é essa que a gente leva? Será que não tem outro jeito? Será que não dá pra largar tudo e ir embora? E aí, esse filme, assim, chegou nessa hora e me conectei demais. Só que ao mesmo tempo, enfim, eu tenho críticas de sobra em relação a esse filme, em relação à vida do Alexander, do Chris, né? Eu também vou falar que pra mim trouxe muito essa coisa da adolescência. Quando eu vi pela primeira vez, eu tinha também 15, 16 anos e pra mim foi isso, foi ai, é isso. É sair de tudo isso, é essa liberdade e tal. Para mim foi muito isso. E quando eu vejo hoje, me traz o outro lado também. Por isso que eu falo ambíguo. Porque primeiro eu vi só um lado, quando eu era mais jovem. E hoje eu vejo os dois lados. Eu vejo a tristeza também daquela liberdade, enfim. Mas me trouxe muito esse negócio da adolescência, assim. Me trouxe muito esse negócio de se descobrir. Até porque eu acho que todo mundo já passou por uma fase, mesmo não precisando literalmente fazer tudo que ele fez, já passou por uma fase de descoberta, assim, de estar perdido e se achando e procurando ao mesmo tempo. E é um cara que, assim, eu senti o diferencial desse filme simplesmente o fato de se tratar de uma história real, né? Então, de fato, foi encontrado um corpo no Alasca. Quando eles foram atrás, é, entenderam a história desse rapaz. Então, um dia o diretor decidiu fazer esse filme que tem uma trilha sonora, meu amigo, de lascar, véio, pelo amor de Deus, muito bonita. Então é o seguinte, é o que eu vejo o Chris, ou porque depois que ele mudou, ele mudou o próprio nome, como uma parte nossa, assim, sabe? Como a parte nossa que fez aquilo. Que atendeu essa sede da alma da adolescência, de só tenho uma vida, eu vou viver do meu jeito. Entende? E foi. E compartilhando com a gente aquilo que foi, aquilo que ele descobriu. Então isso torna pra mim o filme uma experiência muito rica, sabe? Sim, com certeza. Acho que conforme você vai vendo o filme, você fala, nossa, que cara louco, não sei o que vida é essa? E aí você vê que isso foi real e, nossa, isso faz tudo ser mais especial ainda, eu acho, né, o filme, assim. E não sei, eu acho que é um filme que ele talvez não seja aquele filme que te prende de primeira, né? Talvez seja um pouco denso, um pouco cansativo de ver, né? É longo e as músicas, paisagens e, né? Eu acho que transmite muito bem assim essa coisa que a natureza gera um pouco, muito do que ele sentiu também, né? Então, realmente não tem uma coisa muito incrível que te prende e mexe com a sua cabeça e com estímulos e, sabe? Não tem isso, porque a natureza é plena, né? Uma tranquilidade, uma serenidade, assim, e é o que ele procura. E eu acho que o filme transmite muito isso, assim, até um pouco da
monotonia, né, que acontece. Mas, enfim, eu acho que é incrível o fato de ter sido real essa história, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você trouxe uma coisa muito legal, que para mim permeou no filme mesmo, assim. O Felipe falou, é um filme real, são fatos verídicos, então isso traz muita força pro filme. E o que você trouxe é que como se o estado dele refletia muito no filme, assim, sabe, pra mim. Então é um filme com lindas fotografias e com músicas muito legais, mas não é um filme com uma história, com enredo, um romance, uma novela. Não era bem isso. Era É. aventuras internas, assim, na solitude, meio que isso. Então, tem uma força muito grande isso, mas não é o que a gente está acostumado com essa história muito linear, assim, né? Exatamente. É um filme mais para contemplar, assim, né? Até porque muitas cenas com natureza, e eu gostei do simbolismo, né? Porque, veja bem, quando ele corta a identidade, olha só, a simbologia de você cortar a sua própria identidade, né? Doou um cheque, tudo de 24 milhões, tava se formando, vem de família rica, ia para Harvard, não é? E aí ele estava no caminho do sonho americano, né? Assim chamado, né? Então ele joga tudo isso fora. Então eu senti certa agonia nesse começo do filme, sabe? Quando eu vi ele queimando dinheiro, quando ele jogando tudo isso fora. E o Felipe sentiu uma certa agonia, sabe? Como se fosse algo que. Não sei se por eu não ter coragem de fazer isso. Mas é incrível como ele vai se tornando verdadeiro, né? Uma maçã que ele tá comendo se torna muito, né? Parece que ele se joga pra verdade do que ele é, assim. E vai no rio. E aí tem a simbólica do rio também, que ele vai descendo no caiaque, né? Nossa, eu acho que isso me pega muito, assim, dessa identidade, né? Dessa busca pela verdade, desse ser falso que ele fala tanto, né? Ele e a irmã dele, né? Que conta sobre ele. Ele quer buscar essa verdade, que agora ele consegue ser de verdade, e ele fala, agora só falta, tem uma cena ali que ele fala, agora só falta deixar para trás o ser falso para chegar num estado de espírito específico. Enfim, isso é muito louco, assim, né? Porque o que seria ser de verdade? O que seria um ser falso? Eu acho que eu fui pensando em tudo isso e, enfim, claro que vou linkando assim com o que eu estudo e com o que eu tô pesquisando no último ano e meio. E eu acho que tem muito a ver, assim, quando ele fala dessa verdade, desse ser falso, como se fosse que ele tivesse até agora, até o momento, vivendo uma vida que não fosse uma vida que ele quer, uma vida que faz sentido para ele, uma vida que ele escolheu. Então, ele vive de uma maneira como se fosse distanciada de quem ele quer ser, de quem ele almeja, do que ele gosta, do que ele deseja. E aí ele procura essa outra forma de existir, porque ele se sente mais alinhado com essa outra forma. Então, aí eu fico pensando, será que isso é a verdade? Tipo, a verdade é a gente estar alinhado com o que faz sentido pra gente? Pois sim. Perfeito, perfeito. Só uma coisa antes, vocês falaram que o filme fala sobre a natureza e tal, e o Felipe até falou assim, é um filme para ser contemplado. E eu achei muito legal isso, porque já que é um filme sobre a natureza, a única coisa que a gente consegue fazer na natureza é contemplar mesmo. Então ele é um filme muito íntegro. É um filme que só dá para ser contemplado porque é um filme sobre a natureza. E isso que você falou, Magali, eu acho que é muito legal e o que é a verdade, o que é liberdade, traz várias coisas assim e não dá nenhuma resposta também ao mesmo tempo. E é muito engraçado que todo mundo já teve essa síndrome aí do Chris. Eu, na adolescência, também já tive perdidos várias vezes, tanto que eu acho que pra quem não sabe, eu já fui morar na Austrália, muito longe daqui, de uma certa forma para me encontrar. E eu fui até lá e eu não me encontrei. Não foi ter saído de casa que eu me encontrei. Então eu acho muito legal essa jornada toda de se encontrar. Porque a gente sempre vai no externo, né, para se encontrar. Eu achei muito interessante. Me toca de uma certa forma também a trajetória do Chris. E simbolicamente, esse distanciamento das pessoas, espiritualmente falando, ele também sempre esteve, né, na história, na cultura. Então, Jesus foi para o deserto, Zaratustra foi para a montanha. Parece que no isolamento as pessoas encontram alguma coisa que eu não sei, porque eu nunca me isolei. Mas vocês já assistiram também um filme chamado Capitão Fantástico, por exemplo? Nesse filme que a gente está conversando, o Chris, ele vai sozinho
em busca de se encontrar e vai para a natureza e vive lá. Nesse Capitão Fantástico é uma família que faz isso, então é muito interessante observar. E aí faz isso, me veio o que você falou também, Magali, sobre a verdade, né? Porque ele também é muito verdadeiro com ele mesmo. Você vê que ao mesmo tempo que ele está no estado de fluxo, ele está na natureza, vivendo o dia a dia, ele é muito sincero com as pessoas que ele vai encontrando no caminho. Então ele encontra um amigo que é muito solitário, mas é rico, então o cara já quer dar tudo para ele, quer criar ele, já quer deixar a herança todo para ele. Ele fala honestamente assim pro cara: "Não, você tá jogando a sua solidão em cima de mim, não é?" E aí tem a menina que se apaixona por ele, que ele também acaba com o coração dela, ele se torna muito sincero. Então eu vejo muito dessa verdade com o que ele sente também, sabe? E aí, sem querer, ele vai transformando a vida de todo mundo que ele conhece ali, né? Nossa, isso totalmente assim. Nossa, várias coisas do que você disse, sim, eu queria comentar. Acho que essa coisa dele ser sincero, né, dele ser sensível, assim, né, sensibilidade, além do que a gente entende sensibilidade, assim, mas uma sensibilidade com ele mesmo, né, com a índole dele, com as vontades dele, com o desejo, né, ele procura cada vez estar alinhado com isso, né, ele não deixa isso de lado, ele não deixa se esquecer, ele se mantém obedecendo, né, quase uma obediência de quem ele quer ser. Tipo, eu quero isso, eu quero viagem, eu quero natureza, eu quero estar sozinho. Eu acredito que a felicidade não dependa das relações interhumanas e eu vou atrás disso. Me obedeço até o final, né? Eu não me distraio de mim. E acho que isso também é muito do que eu tenho visto sobre a liberdade. Que a liberdade, de certa forma, ela tem uma obediência, né? A liberdade ela precisa, né? Ela fala muito da escolha, então as escolhas que a gente faz e como a gente faz elas, e que basicamente a gente ser livre é a gente usufruir do nosso dom de escolha, né? Que a gente, humanos, temos. Só que a escolha é muito difícil, né? Como fazer uma escolha? O que eu sei? Como eu sei o que é o certo? Um certo? O que eu deveria ter escolhido? Tipo, o que vai ser bom para mim? Não tem essas respostas, né? Então, talvez de alguma maneira a liberdade também seja o se escutar, tipo, se obedecer. E acho que o Chris faz muito isso o tempo todo. O tempo todo. Enfim, acho que depois então também outras questões que a gente vai falando aqui sobre essa liberdade, também essas relações que ele vai deixando, né? As pessoas, ele afeta muito as pessoas, mas ele vai embora. Ele chega, conhece uma pessoa, causa um impacto, tem uma relação, vai embora. De novo, e de novo, e de novo. E a gente fica aqui só com a faca no coração das relações que ele foi criando e deixando, né? E os pais dele, a família dele, a irmã dele, tipo. Nossa, e você tocou num ponto muito legal, porque o Chris ele é muito sensível, ótimo, mas eu acho ele super insensível também, é isso? Ele chega, cativa a pessoa, tá, faz tudo, faz ele no papel do casal faz o Maravilhoso. papel do filho, no papel da menina ele faz o papel do amante, no papel do velho ele faz o papel do filho, enfim. E aí ele vai lá e estraga depois essa relação, porque ele vai embora sem dó nenhuma. Então, beleza, tá na verdade dele, mas a verdade dele machuca pra caramba ele. Então, em tudo que ele passa, ele machuca. Então, a liberdade dele inflige muito a liberdade dos outros também. Então, na minha visão, ele é um. Por isso, primeiro, quando eu vi o filme, eu vi um cara super sensível. Agora eu vejo um cara super insensível. Então, eu vejo os dois também, hoje em dia, né? Mas é isso, o Chris, ele para mim, ele vai variando de acordo com essas relações, sabe? A liberdade afeta muito os outros. Então, eu achei muito interessante o que vocês trouxeram, porque para mim, hoje, o Chris, ele também é insensível. Interessante o ponto que você trouxe, fiquei pensando. O que eu fiquei pensando também no filme é que essa sinceridade toda dele, essa verdade que ele simplesmente traz, seja ela sensível ou insensível, meu, isso vai guiando ele de uma forma que facilmente ele encontra um emprego, facilmente ele encontra uma família que a queira, amigos, bons amigos, facilmente ele encontra uma pessoa que se apaixonou por ele, né? Só que nada disso o prende. Ele está muito focado em seguir, fluir nesse rio, né? Então que me lembra de uma frase do filme que a gente conversou, Gabriel. O maior peixe é aquele que não se deixa ser fisgado. Agora é legal colocar também que muitas coisas dos filmes ali, Magali, é real, né? Então, muitas das porque o Chris, o real, ele deixou mesmo um caderno de anotações.
Então, muitas das frases do caderno dele foram colocadas no filme. O relógio que o personagem usa de ouro no começo do filme é real do próprio Chris. Então, tem algumas coisas que eles foram colocando reais assim no caminho, sabe? Sim, com certeza. E isso que você estava dizendo, né, que ele segue muito focado e vai deixando as relações e tal, isso me faz pensar, né, que a vida dele, antes de ter ido para a natureza, era uma coisa de, tipo, uma inércia, né, ele ficar criticando isso, né, essas coisas, essa vida que levava, é uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, sem, enfim, né, o mundo como se fosse uma coisa só, material, 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 e essa inércia, né. E será que depois, quando ele tá nessa suposta extrema liberdade, extrema verdade e sintonia com ele mesmo e tal, será que ele não acaba também caindo nessa cegueira, né? Ele não se permite sair do caminho dele, que é o Alasca. Não se permite desviar nem um pouco, assim, né? Ele sabe o que ele quer, independente das coisas que vêm, né? Aí eu fico pensando assim, tipo, até que ponto ele de fato assim se deixou mixar assim com o mundo, né? Com o selvagem, com o meio selvagem. Não sei, né? Também, enfim, até que ponto isso é uma coisa externa da gente e não dentro da gente também, né? Até que ponto a gente é apartado da natureza. Eu pelo menos acredito que a gente de certa forma faz parte dela e por isso que a gente sente tanta falta dela, porque a gente se distanciou, a gente se não sou parte da natureza. A gente é humano, né? A gente sabe tudo, a gente não é parte da natureza. A gente usa ela. Mas talvez ela faça parte da gente. Enfim, e talvez ele tenha caído de novo nessa forma de viver assim, né? Talvez sem se questionar mais, talvez sem significar, só focado, focado, focado. E a gente vê que ele caminha pra morte, né? No final das contas. Exato, exato. O que vocês estão falando é a mesma coisa pra mim. Eu acho muito estranho quando alguém foge muito de alguma coisa. Eu acho muito estranho. É, então, assim, ele fugir muito da sociedade, pra mim, sempre é um ciclo. Se eu fujo muito de alguma coisa, eu acabo indo pro mesmo lugar, de uma certa forma. Então, se eu fujo muito da sociedade, se eu culpo muito os pais, que é o que ele faz também, se eu procuro muito a vida, tudo é um ciclo, assim. Então, pra mim, por ele ser excessivamente estando na liberdade, excessivamente procurando a vida, ele no final das contas está procurando também a morte, está procurando também o quadrado, assim. A gente acha que ele é super livre, mas eu acho que quando você está muito destinado a alguma coisa, você também tá procurando o outro lado daquela coisa também. Então, para mim, a caminhada nunca é reta, é sempre um ciclo. Então, mesma coisa, ele culpa os pais dele por várias coisas, mas no final ele tá dando voltas, porque o que ele recebeu dos pais, ele tá tentando entregar de volta de alguma certa forma, que é a culpa, né, ali. Então é muito interessante ver essa caminhada dele, assim, o final para mim é sensacional, como você falou, né, o que acontece. Então, para mim tudo dá muito sentido, sabe? Dá muito sentido. A gente na vida não pode resignar as coisas assim, tipo, não aceito, não é assim, é só uma linha reta. Mesmo que essa linha reta seja a liberdade. Mesmo que essa linha reta seja liberdade, caraca. Bonito isso, hein? Magali, você falou uma coisa muito legal, que eu até queria conversar um pouquinho mais, de ouvir um pouco mais sobre isso de verdade, sobre isso que você tem observado, dessa ligação da natureza com o ser humano, porque eu sempre tive um pensamento assim, que eu sempre observei muito isso nesse filme mesmo. Eu sempre pensei que a gente, tudo que é vivo tem uma função, então você vê que a borboleta não tá só voando por aí, feliz, cantando a vida, ela tem a funçãozinha de pegar o pólen daqui e levar para lá. Então tudo que é vivo tem, além da vida, uma função no todo, não é? E aí eu comecei a pensar, qual seria a minha função nesse todo, do ser humano, não é? E aí é como se eu acreditasse assim que a gente está aqui pela natureza, por causa da natureza, como se a natureza precisasse de mãos para organizar a colheita, sabe? Proteger a natureza, cuidar, como se a gente fosse dotado de todas as ferramentas para que a gente possa cuidar dessa natureza, sabe? Colher, se alimentar dela. E eu sempre tive esse pensamento muito íntimo comigo, eu nunca fui muito de compartilhar ele com ninguém, mas de certa forma é isso que você está falando, sabe? Que nós somos parte da natureza e não tão separados. Então eu queria te ouvir o que você tem descoberto aí nessa pesquisa, porque eu realmente acho isso muito fascinante. Sim. Eu sou suspeita para falar, né? Eu acho muito fascinante também, acho incrível.
E a abordagem que eu falei, né, a fenomenologia, ela fala muito disso, assim, tipo, o Heidegger, que é como, sabe, todo mundo conhece o Freud, né? O Freud é o pai da psicanálise. Então, o Heidegger é o pai da fenomenologia. E ele tem um livro que chama Ser e Tempo. E que é, assim, a bíblia da fenomenologia, mais ou menos, né? E ele fala de tudo e mais um pouco, assim, né? Ele Qual que é o nome do livro? vai Desculpa. até Ser e Tempo. É complexo, viu? Eu tenho Vou comprar hoje. 5 anos de estudo para tentar entender esse livro, assim. Mas é muito maravilhoso, porque o interessante da fenomenologia é que ela vai tentando entrar na definição de cada palavra, assim, na origem da palavra. Meio que voltar às origens das coisas, né? Que se fala muito de voltar às coisas mesmas. Então, o que é mundo? Nessa perspectiva, o que é natureza? Nessa perspectiva, o que é ser humano? O que é existência? O que é vida? Tudo. E aí, Felipe, você falou uma palavra interessante que é o cuidado. E o cuidado com o mundo, isso eu estava escrevendo inclusive há pouco tempo, que a gente vê a natureza assim como uma coisa de que ela tem que ser cuidada, né? A gente tem que cultivar, a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar do meio ambiente, né? Pensamento da ecologia, a gente tem que cuidar dos recursos, porque os recursos vão se esgotar, eles vão acabar e o mundo pode acabar e a gente tem que cuidar. Isso é uma visão muito humana, muito humana. Inclusive, na filologia a gente não fala muito humano, a gente fala Dasein. Dasein é o ser aí, né? A gente é ser aí. É uma visão muito nossa. Por quê? Porque a gente é ser para a morte, né? Uma das únicas coisas que todo mundo tem em comum é que a gente vai morrer um dia. A gente vai morrer. Né? A gente tem um fim, a gente é finito. E por conta disso, a gente sabe que a gente é finito e a gente tem esse cuidado, né? A gente cuida da nossa vida. A gente tem essa quase obrigação, assim, né? O nosso corpo, ele tá em jogo o tempo todo. E a gente é obrigado a cuidar dele. E assim a gente enxerga também a natureza, às vezes, né? Como se ela precisasse ser cuidada, como se ela tivesse um fim. Mas a gente nem sabe se ela tem um fim, né? Mas é como se ela fosse que nem a gente, assim. A gente cuida dela. A fenomenologia é isso, assim. Ela é muito maior, entendi. Mas Cacete. basicamente, assim, respondendo um pouco o que você perguntou, a fenomenologia ela não enxerga o ser humano e externamente a ele, a natureza e as coisas. Não enxerga dessa forma. Não enxerga ser humano e objeto. Ela enxerga que o Dasein, né, a gente, o ser humano, já desde o início tá aí no mundo. E tá no mundo, ele existe a partir da sua ocupação com as coisas. Então, não é que eu tô aqui e eu vejo o computador e falo, ai, nossa, que computador. Não, né? Ninguém nunca me explicou. Eu não tive que ter uma aula para entender o que é o computador. Eu já tô me ocupando com ele. Entendo ele a partir da minha ocupação com ele. Tem um exemplo bobo, assim, mas só para vocês entenderem que é conjunto, né? O processo da gente se entender o mundo é uma coisa conjunta. A gente já é no mundo, a gente já existe no mundo, na natureza, e o que seja a definição de natureza, né? Então, tudo faz parte de coisas interdependentes, assim, né? Respondendo um pouco assim essa pergunta. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, expandiu bastante. Até, tem uma pergunta até que agora me teve curiosidade, porque você falou uma coisa realmente que faz muito sentido. A gente cuida da natureza porque a gente acha que tem que cuidar da natureza porque é como a gente cuida da gente. Você acha que o ser humano consegue fazer empatia de verdade? Eu acho que eu vou ter que te pedir para definir empatia. E olha, eu tô ferrado agora. A gente consegue, a gente consegue se colocar realmente no mundo do outro? Olha, eu, com o pouco que eu sei, né? Porque 5 anos de graduação, nada pra vida, vou te dizer que não. A gente não consegue viver o que o outro vive, a gente não consegue sentir o que o outro sente, mas a gente consegue estar aberto a esse alinhamento com o outro, né? Então, inclusive isso também, voltando um pouco à liberdade, tem o que eu tinha falado da liberdade de escolha,
A escolha e o comprometimento com essa escolha. Essa coisa da obediência, né? Da gente se obedecer. Então, pra gente ser livre, a gente precisa se escutar, a gente precisa se obedecer, né? Pra então, enfim, fazer as escolhas e escolher os seus caminhos. Existe uma obediência também com o mundo. O que é a obediência com o mundo? Escutar o outro. Conseguir verdadeiramente escutar o outro e conseguir juntos uma liberdade que seria maior ainda. Então, talvez seja um pouco por aí a empatia. Talvez não seja no sentido que a gente entende, né, no dia a dia, a empatia. Mas é quase como assim, é só a partir da vivência com o outro e da escuta com o outro que eu consigo expressar a minha liberdade, né? Inclusive, voltando pro filme, é um pouco do que ele diz no final das contas, né? Como que eu expresso essa liberdade, essa felicidade se eu não tenho com quem, né? Para com quem? Como que eu vou falar, né? A linguagem, que é uma coisa super importante. Linguagem em todos os jeitos, não só fala, né? Se eu não tenho com quem, né? Como essa liberdade, ela existe se não tem esse mundo? Então, talvez a gente não possa se colocar no lugar do outro, porque eu tenho uma história, eu tenho uma existência, e eu tenho um mundo, né? Eu tenho um mundo do jeito que eu enxergo, e você vai ter um mundo do jeito que você enxerga. Mas a gente consegue conversar e tentar sentir as coisas que vêm, tentar se manter aberto para tentar entender, tentar falar sobre isso, para tentar interpretar. Tudo isso talvez seja forma de empatia, mas talvez não a empatia que a gente entende, assim, né, de se colocar no lugar do outro. Seja inclusive maior do que isso, mais potente que isso, né? Nossa, bom, então eu vou mudar minha opinião do filme totalmente. Eu não acho que o Chris é um cara insensível. Eu acho que o Chris é a natureza. Se ele tá representando a natureza, ele é a natureza. Ele passa. A natureza é isso, né? Você contempla um tempo, depois passa. Então, pra mim, se ele tá representando a natureza, ele não é insensível. Porque se ele fosse um ser humano, eu poderia enxergar como insensível, digo. Mas se ele tá conforme a natureza, como um rio, você contempla um tempo, depois aquela corrente de água passa. Então, pra mim, mudou totalmente a opinião de que como eu enxergava o Chris. Porque eu enxergava o Chris como eu, não como a natureza em si. Uma coisa que eu também gostaria de perguntar, o que vocês acham, é em relação ao que acontece na vida dele antes, né? Dele ir para essa busca no Alasca, dessa busca de si mesmo, né? Que é ele descobrir que o que ele acreditava da história dele era mentira, né? Ele descobriu que o pai dele já tinha uma segunda família e que ele era filho da segunda, né, mulher e tal, coisa que ele não sabia. E aí é nesse bolo que ele percebe que tudo é mentira, não só o que ele acreditava sobre si, mas aí ele começa a ver a sociedade como uma mentira, tudo que ele tem, tudo que ele construiu, tudo que a família dele deu para ele, tudo isso como uma mentira. E aí ele parte para essa busca. Então, eu queria saber de vocês até que ponto essa busca por si mesmo, no caso do Chris, né, poderia, porque a gente está falando tudo de uma forma muito hipotética, claro, ser uma fuga em si, uma fuga da realidade assim mesmo, sabe? Até que ponto a gente está ouvindo mesmo aquela chamada do âmago do ser para viver coisas novas, ou até que ponto a gente está fugindo da realidade da forma que ela é, sabe? E se existe dentro disso um caminho certo ou errado, né? Ou é só o caminho que se escolhe? Eu acho que é a pergunta do 1 milhão, viu, Felipe? Se um dia a gente conseguir responder isso, acho que a gente vai viver uma vida muito mais fácil e fluida, né? Se a gente soubesse qual é a minha missão aqui? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que escolher? Qual que é a verdade? Qual que é a realidade? O que é a realidade? Né? O que eu tenho que fazer? Se a gente soubesse, Felipe. Mas assim, a gente não sabe. E é por isso que também a gente. Mas, calma, antes disso. Liberdade igual a fuga? Acho que essa é uma pergunta que você faz, né? E eu me fiz a mesma pergunta enquanto eu tava vendo, né? Será que a gente não fugir, a gente tá sempre condenado a viver nessa inércia de uma forma imprópria, de uma forma não sintonizada com as nossas vontades, desejos e o que a gente almeja? Será que a gente não consegue ser livre estando no lugar que a gente tá? A gente tem que sair do lugar que a gente tá? Não sei, nesse sentido talvez eu não concorde com o Chris. Talvez a gente não precise sair.
Mas, por outro lado, talvez sim. Né? Porque se a gente tá no mesmo lugar, talvez a gente não se proponha a questionar onde que a gente tá. O que que eu tô fazendo? Que vida que eu tô levando? Acho que isso é importante, porque isso eu acho que é o que chama a gente pra se escutar. Porque a gente pode seguir uma vida sem se escutar, sem se ouvir, sem se obedecer, mas eu acho que isso vai chegar uma hora, sabe? Assim, vai chegar em forma de angústia, vai chegar em forma de tristeza, vai chegar em outras formas, mas eu acho que a gente não se escutar, a gente não procurar ser próprio, né, e não impróprio, distanciado de si, mas próximo de si, é a base da nossa existência, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a gente se obedecer e a gente ser livre é uma angústia sem tamanho, né? Porque, que nem, por exemplo, no filme, no final, quando... Ou mesmo antes do final, né? Tem uma parte que ele tá em Los Angeles, ele passa num bar e ele se vê aí, né? Se vê num cara. Ele vê um cara conversando com uma mulher, bebendo, não sei o quê. Ele se imagina ali. Nessa hora ele vai embora, não consegue nem ficar na cidade, pega as coisas dele e vai embora. É como se ele visse ali na frente dele tudo que poderia ter sido e que não foi, né? Ele olha para aquilo e talvez eu entenda Isso. assim, né? A gente não sabe, mas eu entendo assim. Ele olha e fala: será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Ele decide vai ir embora, decide seguir na dele. Perfeito. Mas olha isso, né? Olha que difícil. Não. E o legal, sabe, Dinho, é que foi isso um pouco do que o filme me fez sentir também. Que aquilo talvez teria sido, sabe, se eu tivesse seguido aquela minha fuga de adolescente também. É isso que representa. O que teria sido, o que não foi. Vou falar o que é pra mim mesmo, porque pra mim não existe o certo ou errado. A gente como ser humano como a palavra já diz, tipo, é ser, é fluir, é natureza, é tentar mesmo. Eu acho que é a vida. É, eu não, sinceramente, eu acho que assim, que tá, a gente não precisa sair de casa pra se encontrar e realmente não precisa. Como eu falei, fui pro outro lado do mundo, não me encontrei, voltei. É, mas foi muito importante eu ter saído pra ter voltado e entendido que não é lá fora. Pelo menos esse foi o meu caminhar. Mas acho que cada um tem o seu, assim, né? Então, para isso já foi muito interessante essa vivência, assim. Mas eu gostei bastante do que vocês estão falando, assim, me faz refletir muito de verdade. O, e para mim, sabe o que é interessante também? É como se não tivesse, tipo, as pessoas que representam ali, falam com o Chris, poderiam não existir, assim, poderia ser só um diálogo interno dele, sabe? Para mim é muito louco, assim, porque tudo bem, as pessoas existem, ele tá conversando com as pessoas, mas se ela não existisse, é como se ele estivesse conversando com ele mesmo o tempo todo ali, sabe? As pessoas representam uma parte dele, não é que a gente vê um Chris que não, ele tá indo em linha reta, mas ele, tipo, e ele tá indo em linha reta, real. Mas ele tá sentindo ali, tipo, você atrai o que você sente ali, sabe? Então, é a mãe, a namorada, enfim, ele atrai essas coisas. Então é como se fosse um diálogo interno, assim, um caminhar dele. Ele pode estar sozinho o tempo inteiro, seja só ilustrações desse caminhar. E eu acho que a gente está acostumado também a ver o mundo de uma forma muito dual, né? Tipo, então é luz e é sombra. É pequeno e é grande. Sei lá, liberdade ou é em casa trancada, sei lá. Então, e a vida é muito mais que isso, né? Como a gente falou, a gente não tem nenhuma resposta aqui. Então é tudo. É tudo toda hora. Então, a hora que a gente começa a deixar de ter a resposta é isso ou aquilo, eu acho que fica muito mais fácil também estar nessa trajetória. Porque é tudo. Nossa, legal, Gabriel. E eu penso assim, na diferença do eu e do nós. Parece que o nós tem mais força. O eu quer viver sozinho, ir para a natureza. No meu caminho, a vida vai me dando convites para criar raízes. Um emprego, uma pessoa que quer me adotar, dois bons amigos, uma namorada. E eu vou falando, não, não, não. Para chegar sozinho lá no fim do caminho e escrever o que eu aprendi. A felicidade só é real quando compartilhada. E isso não é filme, isso não é ficção, isso é real. Ele escreveu mesmo isso. Então, por mais que a gente viva numa sociedade que tem essas doenças, suas contradições, eu fico pensando que, tipo, melhor aqui do que só em outro lugar, sabe?
Por isso que eu acho que é uma riqueza o cara fazer toda essa trajetória e deixar escrito isso pra gente, o que que ele observou, o que que ele aprendeu, né? Eu confesso que quando eu vi esse filme a primeira vez, e aí no final chega isso, né, da a felicidade só é real quando compartilhada, não sei se eu concordei, sabe? Eu vi assim, falei, nossa, mas será? Pô, ele não foi feliz? Como assim, né? Eu quero tanto viver na natureza, quero tanto fugir daqui, e ele tá aí, não foi feliz. Ele precisou das pessoas. Por que a gente precisa das pessoas pra ser feliz, né? Eu acho de verdade que eu ainda tô entendendo isso, que eu ainda tô tentando assimilar isso em mim. Porque, por um lado, acho que aí, sabe, assim, a gente entende que as pessoas que estão perto da gente fazem a gente ser feliz e fazem a gente compartilhar. Mas será que se eu vivo uma coisa que me faz bem, né, e eu tô feliz, eu não tô verdadeiramente feliz? Assim, um questionamento, né? Não sei, talvez realmente não. Talvez eu precise compartilhar. Mas será, assim? Sei lá. Sei lá, mas eu queria falar uma outra coisa também. Um filme que me fez ficar completamente abalada, assim. E são as duas coisas, assim, que mantêm ele vivo e que matam ele, né? Então, vamos falar a verdade aqui. Se não fosse pelo ônibus, o Chris teria morrido há muito mais tempo. Agora, o que é o ônibus? O ônibus não passa da maior representação da civilização urbana. Assim, ele não quis fugir disso, Puta mesmo. mas se não fosse por isso, ele não estaria vivo. Eu nem tinha pensado nisso, é verdade. Nossa, Tá gente, isso certo. daí acabou comigo, acabou comigo. É verdade. Falei, como assim? E de É verdade. fato, ele estaria vivo se não tivesse ônibus? Provavelmente não. Muito antes. Outra coisa, o que mata ele é a falta de informação, né? Ele faz uma confusão ali. De onde vêm esses livros? De onde vêm esses estudos? Da civilização urbana. E aí, então? Que verdade é essa? Nossa, nesse papo que a gente tá trocando, eu já me senti bem minúsculo diante da natureza, que eu não tava me sentindo antes, naquele tapa na cara que você me deu. E o segundo agora perante a sociedade, sabe? Que eu adoro tanto criticar. Interessante isso, gente. Interessante mesmo. Mas eu acho que a nossa discussão permeia muito o que é o filme. É tudo, né? Tipo, é isso, é a natureza, não é? Ele tá certo, ele tá errado, ele é hipócrita, ele não é. Enfim, é isso mesmo. E é tudo mesmo. Então, essa do ônibus aí foi. Eu não tinha nem parado pra pensar que, nossa, tá na cara, é real. E no final, pra mim, eu tinha pensado que o que matou ele foi a natureza, na real. Que ele foi atrás da natureza e o que matou ele foi a natureza. Mas também foi a falta de informação, né? Então, na verdade, foi várias coisas. E uma coisa. Duas coisas, na verdade. Uma, eu acho que assim, que mesmo ele, como a gente fala, tendo certeza de fazendo as coisas, eu sentia que ele queria ser notado algumas horas. Ele gritava, falava sozinho. Eu não sei explicar, tipo assim, eu não acho que era só um diálogo interno, assim, ele falava muito alto, enfim, ele falava em voz alta, e eu achava que de alguma forma ele queria ser notado também, mas pode ser mais uma desse limbo aí que a gente tá jogando. E esse negócio de, que você falou, pô, será que ele não foi feliz? Ele foi feliz, era compartilhado, não era compartilhado? É muito louco porque, assim, eu não acredito muito nesse negócio de felicidade, na verdade. Não é muito minha praia aí. Que ou você é feliz ou não é. Pra mim é só um estado que vai passar e depois você vai ficar triste, depois você vai ficar feliz, depois você vai ficar angustiado. E vai ser pro resto da vida assim. Não tem... E quem souber lidar mais com essas emoções é que vai estar feliz, porque não existe muito isso. Mas o, eu também fiquei com essa coisa, tipo, do Chris se questionar no final que ele só podia ser feliz com outras pessoas, sendo que ele foi feliz ali, deu pra ver ele feliz, genuinamente feliz. Então, o final do filme, pra mim, ele representa esse outro lado mesmo, assim, que não, sabe? Então, o que eu queria falar com tudo isso, que ficou meio confuso até na minha cabeça mesmo, era que primeiro eu acho que é um processo interno para depois ser externo. Ou seja, eu preciso ter essa solitude, não essa solidão, né? Essa solitude para conseguir estar com os outros de verdade, que ele não conseguia. Você precisa cuidar de você para conseguir cuidar do outro. Você precisa fazer coisas com você para conseguir fazer com o outro. Então é meio que uma integridade, assim.
E eu acho que ele ainda não era capaz no começo de ter essa felicidade com os outros, porque ele não conseguia estar com ele. Então essa busca, assim, pra mim foi como se fosse esse processo de conseguir estar com ele pra depois conseguir estar com os outros. E o legal da cenografia desse filme, Gabriel, é que eles fazem questão de, sem palavras, tentar mostrar de alguma forma o que foi que ele aprendeu. Porque quando ele fala da felicidade compartilhada, será que é só da felicidade mesmo que ele está falando? O que foi que ele sentiu? O que foi que ele descobriu que ele gostaria de compartilhar? E aí eles mostram ele vendo simplesmente uma matilha de lobos passando e quando ele se encanta, ele chora com aquela cena ali. Ou então ele come a maçã, ele vive a maçã. Sabe? Então algo no simples, algo ele descobriu, sabe? Algo ele queria compartilhar, mas o que? Aí, não sei. Muitas pessoas, inclusive, depois do filme, tentaram fazer o mesmo caminho que ele. Inclusive, esse ônibus é real, ficou lá muito tempo. Algumas pessoas tiraram foto lá, enfim. E aí eles até tiraram o ônibus de lá, porque algumas pessoas faleceram também, depois do filme, tentando seguir os passos do Chris. E acho que isso, né, assim, da liberdade absoluta que ele procura e tal. Será que existe uma liberdade absoluta? Sei lá, né? Muita gente vai falar que não. O próprio Marx, vai dizer que não. Vai dizer que tudo que a gente faz é influenciado pelas classes, né? Todas as nossas escolhas, os nossos pensamentos, a vida que a gente leva, tudo. O Freud vai dizer que não são as classes, são as pulsões sexuais, são os desejos. Será que existe uma liberdade Mas o que plenamente a Magali vai absoluta? dizer? Olha, eu vou dizer que a gente se obedecer, a gente se escutar, a gente estar alinhado com a gente e com o mundo e com os outros, é um bom caminho para a liberdade. Agora, se essa liberdade é absoluta, completa, plena, sem angústia, vou dizer que não. Vou dizer que não. Vou dizer que a liberdade ela traz muito sofrimento. Vou dizer que a liberdade talvez seja assim influenciada por outras questões, né? Porque se eu sou de uma classe X, uma classe social X, eu tenho X, Y, Z escolhas, oportunidades. Se eu sou de uma classe Y, eu tenho outras oportunidades, né? A nossa liberdade é a mesma? Não, né? Mas, isso. Eu acho que a gente tá se escutando, a gente tá se obedecendo. Acho que o Chris fez isso. Mostra pra gente isso. Junto com a gente escutar o outro, a gente passa um belo caminho pra liberdade. E pra você, ouvinte? E pra você? O que é a liberdade? Dá pra ter uma liberdade absoluta? O que você achou do filme? Mas antes eu queria falar uma coisa aqui, hein? Também que ficou muito na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. O Chris, do começo ao final, ele desejou chegar no Alasca. E ele chegou. E aí acabou a vida dele. Eu já vi muitas pessoas botarem uma meta na vida. Só isso, só isso, só isso. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente deseja. Uma vez tinha um empresário conhecido que ele falou a vida inteira que com 60 anos ele ia parar. Ele falava exatamente isso. Com 60 anos eu vou parar. Com 59 anos e 11 meses, ele faleceu. Porque com 60 ele ia parar. Ele não ia parar de trabalhar. Ele ia parar. Então, o Chris, ele desejou chegar no Alasca. E esse era o sentido da vida dele. Ele não queria saber mais de nada. Ele não dava em linha reta. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente deseja também. Porque pode ser a natureza, ela também tem um lado violento, né? Então, quando a gente deseja aquilo acontece, pode acontecer, então. Ele chegou na Alasca e acabou. Esse foi o fim. Esse era o começo esse era o fim da vida dele já, né? Ele demonstrava isso. Eu estou muito feliz, acho que nosso papo foi muito agradável, também fiquei bastante, e ainda estou muito pensativo, eu ressignifiquei esse filme de um jeito que eu nem imaginaria, acho que ia assistir de novo com aquele mesmo olhar, sabe, e de repente me deparei com questões que eu nem imaginei que eu me depararia. Eu acho lindo, belo e fascinante o trabalho que você está fazendo de TCC, Magali, de verdade. E é isso, assistam. Deixem no comentário mesmo, pessoal, o que é porque tem gente que precisa se sentir livre, mas pensa de verdade, coloca aí para você o que é liberdade, até que ponto somos livres, de onde vêm nossas escolhas, quem determina essas escolhas que temos. E eu tenho muito, muito a agradecer a Magali pela presença hoje, pelo papo. Eu queria agradecer você também, Magali, antes de mais nada, por ter aceitado o convite, por ter vindo falar com a gente, por ter deixado a gente mais confuso, mas também mais reflexivo, que é a proposta do Não Era Uma Vez.
Você agregou muito de verdade pra gente. Foi um papo muito gostoso e pode ter certeza que a gente vai chamar a Magali de novo pra bater um papo aqui, pra gente conversar mais sobre. Muito obrigado, viu, Magali? Eu que agradeço. Muito obrigada por terem convidado e confiado, né? As coisas aí que eu falo, que eu penso. Eu, particularmente, é isso, assim. Pra mim foi um prazer falar desse filme, Tô apaixonada por esse filme, apesar das críticas. Tô apaixonada pela psicologia, apesar das críticas também. E a junção das duas coisas é maravilhoso. Então, muito obrigada também pela oportunidade. E eu também vou topar vir de novo conversar. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Magali. Obrigado, Gabriel. Mais uma vez, obrigado a você de casa. Deixe nos comentários se você também tem sugestões de filmes legais pra gente bater um papo. E tamo junto, Gabriel. Tamo junto, Felipe. Até a próxima. Falou!